Por trás de uma peça artesanal, temos sempre boas histórias. Esse é o quadro da Vivendo da Nossa Arte, Histórias de Artesãs, quarta temporada. Hoje nós vamos conhecer a história da Luísa, que ela é idealizadora do ateliê Luar Costura Criativa. E já falando com ela aqui no nosso podcast. Lu, seja muito bem-vinda, primeiramente, por estar aqui com a gente, por contar um pouco da sua história. A gente acompanha esse trabalho já há algum tempo, então é uma honra estar com você aqui. E para começar, eu queria saber qual que é a sua idade, da onde você está falando, porque esse podcast é um podcast de inspiração mesmo. Então, a gente gosta de trazer essas identificações pessoais mesmo, porque sim, muitas artistas falam assim, caramba, eu me identifiquei com aquela história da Luísa, eu me identifiquei com aquela história da Rai, enfim, de outras artesãs. Então, você podia contar um pouquinho da onde você é, quantos anos você tem, se você tem filhos, enfim. Então, eu agradeço muito, né, o convite para mim, sim, que é uma honra, né, poder participar aqui, poder inspirar, né, outras manas, outras mulheres, né, com a minha história. Eu sou a Luísa, né, eu tenho 34 anos, canceriana, sensível. Tenho 2 filhos, né, sou casada, tenho 2 filhos, sou gaúcha, mas atualmente eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, né, já fazem 4 anos. E me sinto mineira também, né, já tenho um sangue aqui mineiro nas minhas veias já, e eu vim parar aqui, né. Então, atualmente estou aqui em Uberlândia. Legal, legal. E fala pra gente qual que é a técnica sua que você trabalha no artesanato? Eu trabalho com a costura criativa, né? Uhum. E o meu nicho é bolsas, né? Bolsas, mochilas, malas, tudo assim para universo feminino, né? Isso é para mulheres. Muito bom. E você começou faz tempo no artesanato, Lu? Quanto tempo que você está com o ateliê Luar Costura Criativa? Inclusive, fala a gente já o seu arroba para a galera seguir você, caso as pessoas queira seguir você. No Instagram eu tô como Luar Costura Criativa. Legal. E você faz tempo que começou no artesanato? Sim, faz bastante tempo, né? Eu comecei mesmo em 2005, que eu comecei no artesanato. Assim, já vem desde a infância, né, que eu aprendi muita coisa com a minha mãe, desde pequena, e eu sempre tive contato com artesanato, mas que eu comecei a trabalhar com isso, né. Na época eu trabalhava fora também e começou como um complemento, né, até que virou meu único trabalho, mas foi lá em 2005 que comecei. E, mana, por que o artesanato? Por que você escolheu o ramo artesanal para estar empreendendo, dentre de tantos outros ramos? Então, eu acho que, né, como eu falei, veio lá da infância, né, esse gosto pelo artesanato, porque eu cresci vendo a minha avó, né, fazendo crochê. Ela fazia desde a cortina da casa até a roupa que a gente usava. Eu usei muita roupa feita por ela, né. E a minha mãe também faz de tudo um pouco, sempre fez, e ela veio me ensinando, né. Então, desde que ela me ensinou, assim, ponto cruz, que eu aprendi, pintura em tecido, tricô, tudo que ela me ensinava eu gostava muito, eu tinha muito prazer de fazer, né, desde pequena. Mas a costura foi depois de adulta mesmo, né, foi na adolescência, na verdade, né, que eu tive contato com a costura, e aí eu me apaixonei, né, aí não, desde que eu sentei a primeira vez numa máquina, eu tive certeza que era, assim, de todas as técnicas que eu já tinha aprendido, aquela ali era a minha preferida, né, e me apaixonei pela costura. E empreender de verdade, eu me considero depois que eu comecei o curso, né, com vocês. Porque antes era aquela coisa, a gente acha que sabia alguma coisa, mas na verdade não sabia nada. Né? Era assim, meio que aos trancos e barrancos, né? E fazendo, assim, achando que estava do jeito certo e não estava. Mas, enfim,
Foi em 2005, né, como eu falei, eu trabalhava fora, né, eu trabalhava numa confecção de roupas, como costureira. Gostava muito, né, aprendi muita coisa lá, só que era aquele serviço, né, sentava na máquina e fazia a mesma coisa o dia inteiro, né, linha de produção. Até que aquilo ali foi me cansando um pouco, né, porque eu tenho muito disso, eu acho que já é um perfil de quem empreende, né. A gente quer estar sempre em movimento, quer estar sempre procurando mudanças, né. Então aquilo ali, depois de 3 anos, para mim já estava saturado. E foi quando, aí eu tirei férias desse emprego, né, tirei umas férias e fui passear em Porto Alegre, né, eu sempre gostava de ir lá, passeava, e aí eu fui nas lojas de tecido no centro, né, lojas de artesanato que eu gostava de ir, tudo, e em uma dessas lojas eles estavam oferecendo um curso de bolsa feito em patchwork. E aí eu me interessei, né, fui lá ver, eu estava no horário, né, não estava sem compromisso, estava passeando, me inscrevi para fazer a aula da bolsa, né. Fui lá, comprei material da loja e tudo, era uma tarde, assim, o curso. E ainda me lembro que eu cheguei, a professora era uma pessoa mais velha, assim, já, e aí, antes de começar a aula, ela já falou para mim que eu ia precisar de 2 ou 3 aulas para terminar aquela bolsa. E aí eu disse: "Não, tudo bem", né, estava sem compromisso, eu disse: "Vamos lá". E aí eu fiz a bolsa naquela tarde. Eu comecei e terminei a bolsa e saí com a bolsa pronta. E ela ficou, assim, até admirada, né, ela disse: "Nossa, eu achei que ninguém consegue sair com a bolsa pronta, né, é um trabalho demorado e tudo mais". Mas eu me vi, assim, com aquela técnica ali tão envolvida e como eu já tinha habilidade para costurar, né, mas era uma técnica nova para mim, né, o patchwork e tudo. E aí quando eu vi que eu fiz aquela bolsa, assim, ali deu estralo, sabe. Eu sou capaz de fazer isso, eu gostei de fazer isso, eu preciso fazer mais isso. E dali eu saí com mais material para fazer mais bolsas, né, e comecei a fazer em paralelo com o meu outro trabalho. Mas aquilo ali mexeu tanto, tanto comigo que o trabalho, quando eu voltei das férias, já não conseguia mais, né, já estava com aquilo martelando na minha cabeça que não era mais o que eu queria. E aí, na época, minha mãe era professora, né, hoje ela é aposentada, e eu fiz 2 bolsas com a nécessaire, né, era o kit, a bolsa e a nécessaire, fiz 2, e ela levou para a escola onde ela dava aula. E aí, quando ela voltou, ela disse para mim: "Eu vendi as 2 com a nécessaire, né". E aí disse: "Como assim, mãe, tu vendeu as 2? Eu não tinha nem colocado preço", ela que colocou para mim. Ela disse: "Posso levar para mostrar para as minhas colegas?" Eu disse: "Pode". E aí ela foi e vendeu para mim. Aí então Nossa, aquilo ali, né, foi uma certeza, né, além de eu gostar de ter feito e achar prazer naquilo e ainda poder vender, é porque pode dar certo, né. com certeza, mana, com certeza. E assim, você falou assim: olha, eu fazia do jeito que eu achava que estava certo, mas estava tudo errado. O que que é o que você fazia que achava que estava certo, mas estava errado? O que que são essas coisas? Eu acho que a primeira coisa, eu acho que eu me deslumbrei, né, com aquele mundo ali do artesanato, né, de bolsas e tal, que eu queria fazer tudo. Aí tudo que aparecia eu queria fazer, queria aprender. Se me encomendavam qualquer coisa, eu ia atrás para aprender a fazer, para poder entregar para a pessoa. Então, assim, eu fiz de tudo, tudo mesmo. Do pano de prato até enxoval de bebê, fiz cortina para casa das pessoas. Então, assim, era uma mistura, né? Porque eu queria fazer tudo. Então, eu acho que a primeira coisa foi isso, de eu não ter nicho, né? De querer fazer de tudo um pouco. E Ai, com isso era algo que você pensava assim, ai, é uma boa estratégia. Aliás, né? Se alguém vir pedir alguma coisa, eu tenho. Como que passava na sua cabeça, assim, como. Porque você achava que você estava fazendo certo, né? Por que você achava que você estava fazendo certo em ter tudo, fazer de tudo?
que na minha cabeça, né, como eu sabia costurar. Então, saber costurar, para mim, era saber costurar qualquer coisa. Então, se a pessoa chegava e me pedia qualquer coisa que fosse feito, né, na costura, eu achava que eu tinha que atender ela, porque eu sabia costurar. E assim, por um tempo, eu até usava isso como um desafio para mim mesma, sabe? Eu disse, aprender uma coisa nova é legal, vou fazer, vou me desafiar. E aí, só que acabava, né? Precificação, então, nem vou falar, né? Porque muitas vezes eu paguei para fazer a peça. E, assim, coisas que depois nunca mais na vida a gente vai fazer, né? Porque as pessoas aparecem com cada coisa. E eu não sabia dizer não. Porque eu achava assim, se eu sei costurar, eu vou fazer. Eu errei muito nisso. E assim, as pessoas fazem isso, e como você falou, a gente deslumbra no mundo do artesanato. Você falou uma coisa que é real, a gente deslumbra, é muito gostoso, é muito colorido, é cheio de texturas. E na hora de empreender, vai ter que lidar com esse equilíbrio, né? A gente sempre fala, nossa, ser criativa demais, às vezes até atrapalha na hora de você ter um negócio do seu artesanato, viver da sua arte, né? E assim, Lu, qual que foi o desafio, assim, que você falou assim, cara, né, depois que você teve contato com o empreendedorismo, com o curso BDNA também, você falou assim, olha, eu vou ter que mudar, porque se eu não mudar, eu não vou viver da minha arte, eu não vou ter o meu ateliê, o Luar Costura Criativa. Acho que a primeira grande mudança, assim, até mesmo antes de nichar, eu acho, foi a questão do propósito. Né? Porque eu tava vindo de uma fase que eu tava assim cansada, sabe? De mesmo gostando, né, do que eu fazia, eu tava um pouco cansada e aí começa aquele ciclo, né? Por que que eu tô fazendo isso? Para quem? Por qual motivo? Não é só pelo financeiro, né, pelo dinheiro, que claro que é bom, né, ter a renda, mas já não estava tendo assim muito prazer no trabalho, porque eu estava me sentindo perdida mesmo, né? De não ter um nicho definido, não ter um público definido, de ter que ficar, né, aceitando coisas que já não fazia mais sentido para mim fazer. E aí, então, acho que começou ali com a questão do propósito, né, de eu me encontrar na minha história, de entender o porquê que eu faço o que eu faço. E aí, dali, para mim, só fluiu, né? Foi quando eu consegui, de fato, nichar e ter um motivo, né, para nichar. Não, assim, escolher aleatório um nicho, ou só porque rende mais, porque vende mais. Mas porque fazia sentido para mim estar fazendo aquilo. Certo. E aí, quando você fez isso, você teve algum resultado? O que mudou na sua vida depois que você teve essa atitude? Para mim mudou assim o foco, né? Eu não tinha foco, então acabava que eu ficava, né, correndo, né, atrás do rabo, que nem cachorro, e não via resultados nunca. Era assim uma coisa que não andava para frente, parecia que eu estava sempre no mesmo lugar. E apesar de que, assim, né, quando eu decidi nichar, a gente nota assim que tem, né, como é que eu vou dizer, uma queda, né? Vai mudando, né? As pessoas que estão seguindo, as pessoas que costumavam comprar antes já começam a não aparecer tanto. Então, tem essa mudança, né? De cliente, de público, de tudo um pouco, né? Vai mudando aos poucos. Então, eu senti, assim, que deu uma diminuída, mas que eu consegui estar alinhando, né? Tudo que eu precisava até eu conseguir, como é que se diz? Montar, né? Montar mesmo a identidade, montar a marca, né? Para as pessoas verem, assim, o que é que eu faço, né? De fato e por quê. Então, isso mudou. Total, mana. E qual foi, assim... Vou contextualizar. A gente sabe que empreender não é moleza, né? A gente sabe que tem seus dificultadores, a gente tem as pedras no caminho, mas a gente vai tirando uma por uma e não para na primeira pedra, não, né?
você é um caso que foi e voltou, né? Teve um momento que você falou, eu vou dar uma pausa e tudo mais, tal, mas com prazo, né? Mas eu não sei se essa foi a sua maior dificuldade para empreender no ramo artesanal. Qual que você sentiu que foi assim seu maior desafio e como você enfrentou ele? Como que você carregou essa pedra e tirou da sua frente? Acho que o maior desafio foi eu lidar comigo mesma, né? Porque vocês sempre falam, né, que para empreender a gente tem que estar bem, né? Mentalmente, fisicamente, claro, mas mentalmente também, e né, tem que ter a saúde mental em dia, e que nem eu falei, a questão do propósito ali no início do curso é algo que mexe muito com a gente, né? Que fala, né, da nossa história, então a gente vai resgatar muitas coisas. E assim, conforme eu ia estudando, eu ia sempre colocando em prática, né? Para mim funciona assim, né? Eu não consigo só assistir às aulas né, tem que colocar em prática. Então, algumas fases, né, do curso eu conseguia lidar melhor e assim é mais rápido, né, de fazer e tudo mais prático. Outras partes já nem tanto, né? Então tudo tem seu tempo, né? Depende de cada uma. Mas para mim o que me desafiou mais, foi mais difícil, foi a questão assim de eu me cobrar muito, né? E de eu querer fazer tudo dar certo e naquela hora, né? Então, se não dava certo, eu já ficava, né, frustrada, já né, perdi o foco, já ficava ali, né, um tempo sem estudar, né, eu me desviava para fazer outras coisas, né? E aí a questão, né, da pausa ali, antes da pausa, é que eu estava, assim, indo num ritmo muito acelerado, num ritmo que eu não estava conseguindo acompanhar, né? Como eu falei, tem 2 filhos, né, tem 2 crianças pequenas, então a gente já não consegue, né, fazer tudo que a gente quer fazer. Então, essa questão de eu me cobrar demais, né, e querer fazer mais do que eu conseguia, né, me levou a um cansaço, né, uma exaustão, que eu tive que parar. Mas, como vocês falaram, foi uma pausa com prazo, e se eu não tivesse no curso, talvez, muito dificilmente eu teria conseguido voltar. Ia ser muito difícil mesmo, mas como eu tinha, né, um caminho, digamos assim, senão eu sei para onde voltar e como voltar. Foi quando eu consegui, assim, respeitar eu mesma, né? Porque eu pensei, não, do jeito que dava, não dá, eu tenho que desacelerar, tenho que fazer as coisas no meu tempo, né? Do jeito que dá. E, e assim, me entender melhor, né? Como pessoa mesmo. E quando você voltou, Lu, o que você sentiu? Porque, assim, não sei se foi a primeira vez que você dá pausas, assim, no seu trabalho, que você falou que está desde 2015 com o artesanato, né? Sempre houve um retorno. Mas você acredita que naqueles outros retornos você começava da estaca zero e desse não, esse tem uma consistência maior, não está no zero, né? Você está na metade do caminho, sabe para onde voltar? Você sentiu essa diferença? Como que foi esse retorno para você? Não, senti muito, né? Acho que as outras vezes que eu precisei parar foi, assim, quando eu tirei, né, a licença maternidade, né, as 2 vezes. E nas 2 vezes eu voltei da onde eu parei, assim, mesmo não estando satisfeita com o que eu, né, do jeito que estava, era aquilo que eu tinha e eu não sabia como mudar, então eu voltava para aquilo ali do jeito que estava. E continuava a mesma coisa, né? Aí dessa última vez, como eu já estava no curso, né, então eu sabia, né, para onde voltar. E assim, aprendi muito assim que as coisas, né, têm hora certa. Outra coisa que eu me comparava demais, né, com outras colegas, com outras manas do curso até mesmo, eu me comparava, eu queria, né, eu queria estar no mesmo ritmo que algumas
E era impossível, só que na época eu não entendia, né, que eu queria... A vontade era tanta de fazer acontecer, de ficar tão empolgada, né, que quando a gente tem um caminho, uma instrução, e tem outras pessoas, né, que nem na comunidade que a gente tem, outras pessoas que vão se ajudando, né, uma a outra, vão puxando uma a outra. E aí aprendi isso, né, não me comparar tanto, porque cada uma tem seu tempo, né, cada uma tem sua realidade, a sua rotina. Então, eu comecei quando eu voltei, eu aprendi, assim, como colocar dentro da minha rotina, né, na minha realidade, aquilo que eu poderia estar fazendo e não parar, mesmo fazendo mais devagar, continuar fazendo, porque aí, né, aos poucos vai indo. E hoje eu acredito, né, a gente tem que começar com alguma coisa para começar a movimentar. Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa muito grandiosa, não consegue, não dá conta, aí vem a frustração, a gente acha que não dá certo, larga tudo, e não é assim, né? Aprendi assim que mesmo fazendo pouco, é nesse pouco que eu vou evoluindo, né? Com certeza, igual o artesanato, né? O artesanato é muito sobre isso, é sobre fazer o seu passo a passo e você conseguir, né, tentar, né, evoluir de uma peça para outra, aprimorar de uma peça para outra, e a mesma coisa acontece no empreendedorismo. E você consegue vê-lo, você está com a gente no curso desde o ano passado, um ano, né, um ano e pouco. Quais são as suas evoluções? Você fala assim, cara, eu tenho orgulho, porque tem umas mudanças dentro da gente, né? Que o empreendedorismo ele proporciona. Qual que é que você fala assim, cara, que orgulho disso? Eu tinha esse medo e agora eu consegui, não vou dizer superar, mas ser maior que esse medo, enfim, conta pra gente. Eu acho que, né, eu consegui nichar, né, de uma maneira que hoje eu consigo, assim, quando uma pessoa elogia, por exemplo, uma foto que eu posto, até mesmo já tive pessoas elogiando o meu perfil mesmo no feed, né? E pessoas assim que notaram a diferença, né? Que falam, nossa, né? Como né, mudou, como tá legal, né? Do jeito que tu apresenta as peças e tuas fotos, né? E tal. Isso para mim é uma realização muito grande, né? Porque antes, né, era aquela coisa, né? Fazia, postava, tirava uma foto de qualquer, né, do jeito que achava que estava bom, postava e era isso. Uhum. Hoje tem, né, um estudo, né, uma estratégia por trás, né, de uma postagem. Então, quando eu recebo um feedback positivo, né, a respeito disso, aí eu sinto, né, não, então eu estou fazendo, né, estou conseguindo fazer, atingir o meu propósito, né. E outra coisa foi que eu aprendi a dizer não, tive que dizer muitos nãos nessa mudança, né, e assim, em momentos que eu até precisaria daquele dinheiro, daquela encomenda, e eu recusei para ter o foco naquilo que eu queria construir, né, e isso foi muito importante, muito mesmo. Que uma vez vocês falaram, e é total verdade, diz, uma peça rapidinha de fazer, né? Eu faço aqui, mas na verdade aquilo ali vai te tirar todo o foco que poderia estar, né, produzindo outra coisa ou estudando sobre outra coisa que vai agregar mais na marca, né? Então, aprender a dizer não e aprender a forma que eu quero mostrar para as pessoas, né, meu trabalho. Muito, É muito isso. isso, Lu. E, Lu, afinal, você estava falando do seu propósito, né? Mas qual é o seu propósito hoje? Eu tenho ele escrito aqui, mas falando agora, assim, né, o propósito é empoderar outras mulheres, né, influenciando, assim, como que uma peça, né, como uma bolsa ou uma mochila pode ajudar eu a empoderar outra mulher, né?
Com certeza. Para mim, assim, hoje eu tenho a mochila aqui, né, como o meu produto estrela, né, digamos assim, é uma peça que eu vendo bastante, e para mim ela representa, assim, ó, a mulher que põe essa mochila nas costas, ela tá ali pronta para explorar, né, o mundo, ela sai com a mochila, ela tá pronta e ela vai para explorar o mundo com o mundo dela dentro daquela mochila. O que a mulher carrega na bolsa, né? O mundo dela, cada uma tem seu mundo. Então, eu quero muito isso, assim, a influenciar, ajudar, assim, as mulheres se libertarem mais, né? Perderem o medo de essa exploração que eu falo seria explorar mesmo a sua liberdade financeira, né? Sua liberdade pessoal que seja, né? Perder medos de serem livres, né? Então, é isso que eu quero passar, assim. Que legal. Muito lindo, mana. E tem muito a ver com empreendedorismo, né? Principalmente esse empreendedorismo feminino, artesanal, feito à mão. E essa transformação você vê em você. Como você acha que uma mulher que está te ouvindo agora, quais seriam as consequências, né? Se ela faz o artesanato, mas só posta, não vende, ou só, né, acha que lindo, tal. Quais que são as consequências que você acha mais severas quando você não toma uma atitude de não, eu vou empreender, e eu vou empreender no ramo artesanal? As consequências, se não empreender. Se tem o sonho e não. Ah, tem o sonho de viver de artesanato, mas não empreende, né? Não. Tem muita gente que tem ranço com o empreendedorismo, acha que é ruim. Quais que são as consequências? O que você poderia dizer para ela? Acho que a pior consequência para mim é a perda do tempo. É ver o tempo passar, que o tempo não volta, né? Como eu falei, né? Eu comecei lá em 2005, mas eu errei muito, né? Eu não tinha conhecimento, não tinha instrução, fui aprendendo com os erros. Então, assim, eu sempre falo, se eu tivesse acesso ao curso antes, né? Ou algo parecido antes, hoje eu estaria muito mais longe, né? Então, para mim, eu acho que a pior consequência que tem é tu tá perdendo tempo precioso, tu pode se capacitar, mesmo que seja assim, né, com calma, né, devagar, aos poucos, mas que tu tá fazendo do jeito certo, do que tu tá continuando batendo a cabeça, os mesmos erros, né, andando em círculo, né, e não tem resultados, né? Cada vez mais difícil, né, alcançar os resultados. Com certeza. E para essas mulheres que estão ainda nesse momento de ainda não acreditar no sonho delas, ainda não se movimentarem para o ramo do empreendedorismo, qual a mensagem que você pode deixar, não só para essas mulheres, para a Luísa do passado? É sobre o que mesmo? Perdi o raciocínio aqui, desculpa. Sobre as mulheres que querem realmente empreender, mas ainda elas estão ainda com medo, às vezes. Às vezes tem alguma crença limitante. Acho que se você olhar para a Luísa, né? Resumindo, olhando para a Luísa no passado, qual mensagem você hoje a Luísa do presente falaria para a Luísa do passado? Eu acho que assim, medo a gente sempre vai ter, né? Não tem jeito. Mas o que eu falaria para mim, né, do passado e para essas outras mulheres é que a gente tem que enfrentar esse medo. E hoje eu vejo, né, que o meu maior medo não era assim, não era de dar errado ou de fracassar. O meu maior medo é de eu conseguir o sucesso
conseguir atingir, né, meu objetivo, que é ser independente financeiramente com o meu artesanato. E isso é uma coisa muito louca, né? Como quem tem medo de uma coisa boa, de uma coisa positiva. Mas eu acho que isso vem muito enraizado, né? Pra gente que é mulher, vem lá de trás, às vezes não é nem da gente, né? Mas são tantas, como tu falou, crenças limitantes, a criação que a gente tem, né? Tudo que a gente ouve de fora, a gente vai, né? Aquilo vai impregnando na gente que não, né? Mulher não pode fazer sucesso, não pode alcançar o sucesso. E alcançar o sucesso fazendo artesanato, né? Para muitos isso não existe, né? Não é possível, é inviável, não existe, não vai dar certo. Eu acho que o meu principal assim, conselho seria enfrentar esse medo, porque é possível sim, né? A gente tem que enfrentar primeiro, né, a gente mesma, e porque a gente é capaz, né? Eu não vou esconder, né? Muitas vezes eu duvido da minha própria capacidade, eu travo, né? A gente fala muito também da síndrome da impostora, né? Mas eu tento não dar ouvidos para ela e fazer, né? A gente tem que se mexer, movimentar, tem que fazer. E é por nós mesmas, né? Não é nem por ninguém. E eu acho que isso mexe muito comigo. Mano, aí não mexe só com você, né? Mexe com muitas e muitas mulheres. Eu acho que a Lu travou. Será? Porque muitas vezes eu não. Deu Claro, certo. Voltou, Lu, voltou. E deu certinho a fala. Eu falei, nossa, acho que ela terminou, mas estava travadinha. Lu, mas isso mexe com muitas mulheres e muitas, sabe? O importante é realmente fazer isso que você fez. Tá, o medo tá aqui, ele é companheiro, ele vai estar sempre comigo, porém, eu vou enfrentá-lo, ele vai ser meu colega aqui de estrada, eu vou estar com ele vai estar comigo, mas ele não pode ser maior que os nossos sonhos, onde a gente quer chegar, né? A gente já trabalha com uma paixão, já temos esse privilégio de saber o caminho para ser seguido. Tem tanta gente que nem sabe o que gosta, não tem nem ideia. E a gente já tem esse privilégio de saber qual que é a nossa paixão. E eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas mulheres, muitas mesmo. Parabéns pela sua coragem, toda essa coragem de sempre. A gente acompanha você de pertinho e assim, é maravilhoso tá com você, Lu, tá com mulheres como você que, por mais que sentem o medo, o frio na espinha, né? E nem que seja o medo de dar certo, né? Que, putz, e o medo de dar certo, que tem relação com. E se o troféu for muito pesado, né? E eu não conseguir manter, carregar, segurar esse nível, né? Que eu posso estar chegando. Às vezes é melhor ficar na zona de conforto. Não, não é. Não é. É melhor a gente descobrir mais para frente que o troféu é pesado, mas daí a gente dá um jeito para carregar esse troféu, né? Encontra uma forma de estar carregando esse troféu. Mana, muito bom. Você quer dar alguma última palavra? Tem mais alguma pergunta, amiga? Acho que tá tudo certo, foi incrível, é muito bom trazer a história da Lu, porque é de recomeços e de muita força e resiliência. Tenho certeza que as artesãs que estão ouvindo vão amar a história dela. Então, Lu, gratidão mesmo por estar aqui com a gente, viu? Pela essa disponibilidade de tempo e estamos juntas. Eu quero agradecer mesmo o convite, né? E poder falar um pouquinho, assim, que seja da minha história, né, e incentivar outras manas aí, outras artesãs, que eu mais, assim, queria transmitir mesmo é que a gente é capaz, assim, a gente tem muita capacidade e poder feminino é demais. Então, vão, né, com medo mesmo, eu vou não me vejo muito como corajosa, como vocês falaram, mas eu sei que eu tenho coragem.
E é isso, é ir com coragem e com medo ao mesmo tempo, e saber, né, que a gente tem essa capacidade, esse poder, a gente consegue aí através do artesanato, que é muito poderoso. Trabalhar com as mãos, né? E como a Paula falou, a gente tem o privilégio de trabalhar com algo que a gente gosta, que a gente ama. Isso é realmente um privilégio muito grande. Eu não vejo a minha vida sem trabalhar, né? Com artesanato, com costura. E é só gratidão, né? Pelo curso, por vocês, pela comunidade, que é muito bom. Muito bom estar com vocês. A gente que agradece, Mana, a gente que agradece mesmo. Sigam a Luarte, Luarte. Luar. As pessoas vão. Luar, né? Luar, Ai, não sei costura porque eu criativa. sempre falo Luarte, gente. Luar. Luar no Instagram. Encomendem as bolsas maravilhosas dela, é a coisa mais linda do mundo, cheia de propósito. E também se inscreva no canal da Vivendo a Nossa Arte, dá um like aqui, um joinha para esse vídeo maravilhoso. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá 5 estrelas, nesse episódio maravilhoso também, que é da Lu. Lu, muito obrigada novamente por disponibilizar esse tempo. E vamos juntas para essa revolução artesanal, temos muito trabalho a fazer. Sim, vamos juntas. Juntas é mais fácil. Juntas, com certeza, é mais fácil. Um super beijo. Tchau, obrigada.